Dois minerais que ninguém está falando, parece que estão com crise muito séria aí no mercado de suprimento, tá? O antimônio e o cobre. Tem muito se falado sobre terras raras, porque a China, né, controla todas as terras raras e coisa e tal. E a verdade é que a China controla não só as terras raras, controla um monte de materiais, um monte de metais, exatamente porque tem regras ambientais mais frouxas que o Ocidente. O Ocidente entrou nessa brincadeira, não que não podemos poluir nada, que tem que ter, é proibido fazer qualquer coisa. E, de novo, eu não estou advogando aqui que a gente queime a floresta e destrua o meio ambiente, não. É que tem que ter um meio termo nessa história. Do jeito que está isso, por que a China tem essa vantagem toda? Exatamente porque ela não se importa tanto assim com esse negócio. Ela tem uma política de meio ambiente mais aceitável. O fato é que a maior parte do antimônio é produzida na China também, a imensa maioria do antimônio. E com isso está gerando uma crise nos mercados mundiais. Por quê? Porque o antimônio ele é parte crucial. Ele é usado em pequenas quantidades, tá? Mas ele é parte crucial das espoletas de detonadores para munições. Então você tem toda a indústria bélica do mundo depende da China para ter antimônio. Isso é uma coisa que está pegando. E o outro problema é o cobre. O grande fornecedor de cobre do mundo é o Chile, né? É grande produtor de cobre. E as minas do Chile estão envelhecendo. O que uma mina ela começa a envelhecer? Você começa a explorar uma mina onde ela tem mais quantidade de cobre. À medida que o tempo vai passando, começam a ter minérios que não estão tão bons assim, exigem mais energia para serem minerados, acabam gerando menos qualidade e, com isso, a produção de cobre, mesmo com o preço subindo, a produção de cobre está caindo no mundo todo, principalmente por causa das minas do Chile que estão envelhecendo. Isso é um alerta e é uma oportunidade para o Brasil. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essa notícia não foi sugerida por ninguém, tá? Eu achei isso aqui na internet, achei interessante trazer isso aqui para vocês, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, um mineral crítico que está no momento crítico, a crise do antimônio que está acontecendo desde meados desse ano de 2025. Faltando antimônio no mundo, né? Aqui, ó, a produção de antimônio caiu muito, a exportação de antimônio da China caiu muito e com isso o preço do antimônio tem crescido pra caramba, que o preço do antimônio está subindo, está explodindo aqui no final do ano por falta de antimônio. E por que isso? São dois fatores. Primeiro que a China diminuiu a exportação de antimônio. Segundo que com essa ameaça de uma terceira guerra mundial, a indústria bélica no mundo inteiro tem crescido bastante e o antimônio é usado, como eu expliquei, para detonações, né? Ele é parte dos produtos que são usados para detonadores. Então ele é uma coisa essencial. Ele não é usado em grandes quantidades. Você tem uma pequena quantidade de antimônio, mas isso é crucial nesse tipo de coisa. Então a demanda por ele está muito grande, né? E se você olhar os produtores, países produtores de antimônio, está aqui, ó. A China produz praticamente 100% do antimônio. Tem alguma produção na Bolívia, alguma produção na Rússia, na África do Sul, mas repara que nada chega nem perto da China. A China produz 180 mil toneladas por ano, o segundo país, que é a Bolívia, produz 3 mil toneladas por ano. Ou seja, de 180 mil para 3 mil toneladas é uma diferença muito grande e daí só diminui. O Brasil não é um grande produtor, tem algumas minas no Espírito Santo de antimônio, mas não é um grande produtor desse metal, né? E aqui o Shanaka Pereira fala aqui sobre o Pentágono, que acabou admitindo a parte que ninguém estava falando sobre o antimônio, né? Uma companhia apenas nos Estados Unidos comprou toda a produção de antimônio americana, né? Existem 300 tipos de munições americanas que requerem esse metal, né, justamente para a questão da detonação. E a China baniu a exportação em dezembro de 2024 de antimônio e tem diminuído essa exportação cada vez mais. Todo o estoque americano de antimônio só dá para 42 dias, não 42 meses, 42 dias. O antimônio cresceu de 11 mil dólares a tonelada para 57 mil dólares a tonelada, está explodindo o preço do antimônio por conta de falta de antimônio. E o acordo que o Trump fez com a China em novembro de 2025, que suspendeu essas proibições de exportação, suspendeu a exportação apenas do antimônio para uso comercial. Para uso militar, continua banida a exportação de antimônio da China para o resto do mundo.
E, de novo, o que está gerando demanda é justamente o uso militar, né? E qual que é o uso comercial do antimônio? É principalmente painéis solares. Painéis solares também usam antimônio no processo de fabricação. Então há uma competição aí. Agora todos os fabricantes de painel solar no Ocidente e fabricantes de munição estão competindo pelas pouquíssimas fontes de antimônio aqui que tem no mundo livre, né? Você pode descartar a Rússia também, sobrou a Bolívia, a África do Sul, Tajiquistão, a Austrália continua sendo um grande produtor também. Enfim, um metal aí que pode gerar uma crise muito grande nessa história, né? Outra coisa, outro metal que está com todo mundo prestando atenção é o cobre, tá? A produção de cobre tem caído bastante. A previsão é que em 2026 a produção por tonelagem de cobre caia bastante. Há uma diferença fundamental entre antimônio e cobre. Cobre é um metal usado em grande escala. Muito cobre é produzido, muito cobre é usado em uma série de aplicações. Então é um pouco diferente. O antimônio é aquele metal que é usado pouquinho, mas são aplicações muito críticas, né? O cobre não, o cobre é usado pra caramba em um monte de coisas. E qual que é o principal problema? Por que a produção está caindo? Apesar do preço estar subindo, tá? O preço está subindo, a produção do cobre está caindo, o preço está subindo, e no entanto o Chile continua, o grande culpado é o Chile. Por quê? Aqui, ó, o Chile produz 5 milhões de toneladas de cobre por ano. O segundo país que mais produz é os Estados Unidos. Depois vem o Peru, a China e coisa e tal. Repara que nesse caso aqui a diferença não é tão grande. O Chile é o maior produtor, mas a diferença não é tão grande. Por quê? Porque justamente é um metal usado em grande escala, é muita quantidade. Compara com 180 mil toneladas, que é a produção de antimônio. Aqui são 15 milhões de toneladas a produção anual de cobre, né? E o Chile sozinho é mais de 1/3 disso. Então, é um problema que é menor para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também produzem muito cobre. Mas aí que está, isso está levando a uma escassez de cobre no mundo. O fato do Chile estar diminuindo as produções, diminuindo a produção de cobre, isso leva a uma escassez de cobre no mundo, o que o preço do cobre está fazendo o preço do cobre subir. Isso é um ponto importante. E isso, aqui, nesse caso do cobre, não é um problema tão grande para os Estados Unidos, porque eles produzem muito também, mas é crítico do ponto de vista do preço do cobre, porque se usa muito cobre. E a grande vantagem do Brasil é que o Brasil tem várias minas de cobre, e tem algumas minas que inclusive que são subexploradas, porque justamente o custo de exploração delas é um pouco mais alto que o do Chile. Como o Chile consegue produzir cobre mais barato que no Brasil, o Brasil hoje tem aqui, o Brasil produz bastante cobre também, 147 milhões de toneladas de cobre no Brasil, né? Mas o Brasil tem potencial de crescer mais, tá? Ali na região de Carajás é justamente onde a Vale está planejando aqui explorar uma mina subterrânea no Pará. É curioso que o cobre em Carajás ele tem uma característica que ele é mais puro do que no Chile. E isso torna ele mais difícil de ser explorado. É curioso isso, mas tem essa contradição. O fato dele ter um percentual de cobre maior do que outros minérios, na verdade, dificulta a extração e purificação desse minério pelos métodos tradicionais que são usados lá no Chile, mas isso tem evoluído bastante, essa técnica aqui no Brasil, e agora que o preço do cobre está subindo, pode ser uma oportunidade muito boa para o Brasil de explorar essas minas ali na região de Carajás. Elas já são exploradas, tá? Mas aumentar a exploração, aumentar a venda de coisas por lá. Enfim, essa questão de venda de metal é um mercado mundial. Eu não me preocupo tanto com cobre justamente porque tem no mundo inteiro e é fácil, e ele não está sendo usado para objetivos militares apenas. O uso do cobre, em grande maioria, é para casos civis. O antimônio é mais estratégico nesse caso. Mas repara como é que o mercado sempre vai ajustar. No final das contas, o Brasil pode começar a produzir mais cobre, outros países podem produzir mais cobre e suprir o fim das minas no Chile, ou a diminuição das minas no Chile, né? E também a mesma coisa com o antimônio. Existem outras reservas de antimônio no mundo, é só uma questão de leis ambientais menos rígidas para poder ser explorado o antimônio. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.